Chamo a julgamento com pedido de sustentação oral, prestação de contas 990-94, procedente de Brasília, sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Há, nesse processo, suspeição do ministro Og Fernandes, que dele, portanto, não participará. Consulto a doutora Gabriela se há possibilidade de dispensa da leitura do relatório. Sim, excelência. Agradeço, sei que o doutor Humberto, que também fará a sustentação oral, está de acordo. E passo, então, a palavra para a doutora Gabriela para fazer sua sustentação em até 15 minutos. Bem, excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimo senhor membro do Ministério Público e demais ministros. Trata-se da prestação de contas da campanha presidencial de 2014 do candidato Eduardo Campos, que, como todos vocês sabem, veio a falecer num trágico acidente de avião no dia 13 de agosto de 2014. A despeito de ter havido falecimento, todas as obrigações foram cumpridas posteriormente pelo seu administrador financeiro, que apresentou não só as prestações de contas parciais, mas a prestação de contas final, o senhor Renato Thibault. E depois de apresentação de todos esses documentos, foram apontados ao fim e ao cabo 3 apontamentos pela ASEPA e pelo Ministério Público. Bem, o primeiro deles é a omissão na prestação de contas parcial referente a receitas no valor de R$ 834.653, e em que, na verdade, houve a omissão na prestação de contas parcial, mas essa omissão foi suprida na prestação de contas final, e é uma questão muito simples, já debatida por esse tribunal longamente na prestação de contas da candidata Dilma Rousseff, na prestação de contas, na prestação de contas 97613 da candidata Dilma Rousseff, prestação de contas 99349 do candidato Eduardo Jorge, e também já em contas partidárias, e aí eu cito aqui a prestação de contas 98742 do PRTB. Questão simples que o próprio tribunal já tem entendido para a eleição de 2014 como superável, como irregularidade. O outro apontamento foi feito pela ZEPA e afastado pelo Ministério Público Eleitoral. Foram as despesas que foram contratadas antes da abertura da conta bancária de campanha. Que despesas foram essas? Despesas preparatórias da campanha eleitoral, e foi exatamente nesse sentido a manifestação do parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, no sentido de se aplicar aqui a exceção prevista no artigo 31, parágrafo 13 e 14 da resolução, e reconhecendo que os contratos foram, sim, firmados antes da abertura da conta, mas todo o dispêndio financeiro foi posterior, e a natureza dos gastos realizados, que foram contratos de coordenação financeira, coordenação eleitoral, assessoria e apoio à campanha eleitoral e o serviço de tesouraria, são serviços meramente preparatórios, então não haveria qualquer irregularidade. Resta, então, a única irregularidade que permanece é a ausência do recibo eleitoral pela utilização da aeronave, do avião que, inclusive, ensejou, né, o trágico acidente. Bem, num primeiro momento, já quando apresentada a parcial, o próprio administrador financeiro vem aos autos e se apresenta voluntariamente como administrador financeiro e solicita, então, que o ministro Fux, então relator, informa, na verdade, que já tem informações sobre quem seriam os proprietários da aeronave, mas que não deteria informação sobre a quantidade das horas voadas, razão pela qual o recibo eleitoral ainda não tinha sido elaborado na prestação de contas. Bem, e solicita, então, que o ministro Fux, que o Tribunal Superior Eleitoral oficiasse aos órgãos competentes, no caso a ANAC, a Agência Nacional de Aviação, para que se tivesse essa informação. Esse pedido inicialmente é indeferido, no sentido de que o próprio administrador buscasse essa informação por conta própria. Bem, então, o administrador financeiro pede que seja certificada a sua representação para que pudesse, então, pedir essa informação pela ANAC. E a informação que é fornecida pela ANAC é no seguinte sentido, e eu peço licença para ler. Em atenção ao requerimento formulado por esse escritório de advocacia em nome do senhor Renato Thibault, administrador financeiro das contas do candidato a presidente Eduardo Campos, falecido em 13 de agosto, esclareço que a informação solicitada pode ser adquirida através do diário de bordo, que contém todas as anotações referentes às etapas efetivamente voadas pela aeronave. Esse documento visa o controle pelo operador da aeronave, dentre outros tópicos da jornada de trabalho, da tripulação e do período de revisão de equipamentos, tendo em relação
com a segurança do voo. Bem, excelências, o diário de bordo se extraviou com a aeronave, o que tornou impossível que se quantificasse o número de horas voadas e o valor, então, dessa doação estimável em dinheiro. Bem, estamos falando aqui de uma prestação de contas de um candidato falecido e o próprio dispositivo normativo, o artigo, a própria resolução do tribunal estabelece que, quando se trata de prestação de contas de candidato falecido, ela é prestada no que for possível. Bem, as tratativas do avião foram realizadas pelo próprio candidato. Desde um primeiro momento, o administrador financeiro informou isso aos autos, até porque ele assume a administração financeira da campanha em 1º de agosto. Então, não tem essa informação, buscou-se essa informação de todas as formas possíveis e, no que foi possível, não se identificou, então, o quantitativo de horas voadas. E, no entendimento, então, da defesa, a ausência desse único recibo, com todo respeito, não é o suficiente para a rejeição de contas. O próprio tribunal já enfrentou a ausência de recibo eleitoral de doações estimáveis em outros casos, e aqui eu cito um precedente, o RESP 204.590, da relatoria do ministro Fux, e o tribunal aplicou a proporcionalidade, mesmo havendo a ausência de recibo eleitoral quanto à doação estimável em dinheiro. Naquele caso, tratava-se de serviços de contabilidade, serviços de advocacia. Bem, não se questiona que o ideal, né, é que esse recibo tivesse sido feito concomitantemente ao uso do avião. Mas o uso do avião estava sendo feito de forma aberta, né? Em nenhum momento se escamoteou isso, de forma alguma. Na verdade, o que se teve foi uma tratativa firmada diretamente entre o candidato e os donos do avião, os quais, inclusive, fazem declaração nos autos nesse sentido, e, posteriormente, em virtude única e exclusivamente do falecimento, não se teve a possibilidade de obter a informação específica, e, obviamente, que o administrador financeiro primou pela verdade real. Em nenhum momento ele quis fazer, enfim, pensar ou imaginar qual seria o valor para preencher o recibo eleitoral. E, exatamente por essa razão, se ficou, então, com essa pendência. E, considerando, então, toda a peculiaridade dos autos e a própria jurisprudência, que, em caso não semelhante, porque, de fato, não há nenhum caso semelhante, se requer que se aplique, então, a proporcionalidade e a razoabilidade ao caso dos autos, considerando que a única irregularidade que permanece é a ausência desse recibo eleitoral e que, ainda que se tivesse um valor, certamente, considerando todo o gasto da campanha, que foi de 17 milhões, não seria suficiente, no meu entendimento, em termos percentuais, para implicar na rejeição das contas. E, quanto à menção sobre a existência de uma investigação sobre a propriedade do avião, ou eventual irregularidade nesse sentido sobre a própria compra do avião, não há nos autos a informação sobre a conclusão dessa investigação e, como o próprio Ministério Público se posicionou no parecer, isso tem que ser apurado na esfera competente, não é o caso, né, do que se está tratando aqui, que é uma prestação de contas eleitoral. Enfim, por todas essas razões é que se espera, então, que seja aprovada as contas com ressalvas. Muito obrigada.